dirigir um cumprimento muitíssimo especial e um novo agradecimento ao Jorge Coelho e ao António Lobo Xavier por terem aceitado este convite, este desafio, e é uma grande honra que tê-los aqui assim ao meu lado, ao nosso lado, para debatermos esta noite. Dispensam apresentações, estamos dispostos, nem sequer chega a um semicírculo, portanto não há confusões com as quadraturas nem com os círculos, isto é uma curva. E o tema desta noite também fala de alguma forma por si, descentralização e coesão territorial. É um tema que é autoexplicativo. Eu creio que todos convergem, e este todos digo um bocadinho entre aspas, pelas razões que debateremos a seguir e que veremos a seguir, que a descentralização é fundamental para se aprofundar a democracia, isso é desde logo a Constituição que o diz, mas também para valorizar os recursos humanos e materiais que estão dispersos pelo país, para se dar iguais oportunidades de desenvolvimento e de progresso a todas as partes do território nacional, e falo do interior e falo do litoral, para se aproveitar devidamente apoios externos, e faço notar que há desde logo fundos, auxílios externos, fundos europeus, que estão disponíveis apenas para entidades descentralizadas e que são muito importantes para o desenvolvimento da União Europeia, e também, ou acima de tudo, para estimular as populações a uma maior participação cívica e política, dando-lhes a sentir que são elas que administram os seus interesses próprios. Tudo isto, obviamente, sem prejuízo da unidade nacional, que não passa a nenhum de nós, felizmente, pela cabeça pôr em causa. Vou citar o artigo 6º da Constituição, que diz: o Estado é unitário e respeita na sua organização e funcionamento o regime autonómico insular e os princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização democrática da administração pública. A Constituição da República Portuguesa prevê 3 tipos de autarquias: a região administrativa, o município e as freguesias. Ora, o cumprimento perfeito da Constituição teria obrigado, logo a seguir à entrada em vigor da mesma, a descentralizar, porventura desde logo no município, que ao longo da história foi sempre a célula base da autonomia local, entregando depois atribuições de menor dimensão às freguesias e entregando as atribuições de dimensão supramunicipais à região. Contudo, como creio que todos também convergimos, e não só os que aqui estamos, o poder político nunca mostrou saber o que fazer com a descentralização em geral, nem com a região em particular. Passam-se este ano 20 anos sobre o referendo da regionalização, que, como sabemos, não foi aprovado. Começo por si, Jorge Coelho, conforme combinado. Não vou apresentá-lo, mas vou sublinhar a sua participação cívica e política no movimento pelo interior, onde é coordenador da área Ocupação do Território pelo Estado. Para lhe fazer 2 perguntas que na verdade são 3. Do seu ponto de vista, o que se passou então? O que é que aconteceu até hoje, de então até hoje, e o que é que defende hoje em dia? Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o facto de me terem convidado para estar aqui esta noite convosco e dizer-vos com toda a sinceridade que estou aqui com um enorme gosto. Sou amigo do Dr. Rui Moreira há muitos anos e tenho por ele uma estima e uma amizade que não me poderiam nunca dizer-lhe que não a este honroso convite para aqui estar a falar e aqui a refletir, ainda por cima, com outro grande amigo, como é o António Lobo Xavier, embora às vezes, raríssimas vezes, não pareça tanto às quintas-feiras, mas é só para disfarçar, para aquilo ter mais
agitação do que outra coisa. E, portanto, muito obrigado aqui ao nosso moderador também, pelo facto de aqui estar, como digo e repito, com muito gosto, aqui esta noite. Ora bem, então, como todos nós sabemos, e procurando ir ao encontro daquilo que me foi colocado, Portugal é um país pequeno, é um país coeso, é um país que tem, do ponto de vista cultural, uma uniformidade enorme naquilo que é a nossa forma de encarar o mundo, mas tem grandes desigualdades em termos de desenvolvimento regional e ocupação territorial. Vou só fazer aqui um simples enquadramento, que há 40 quilómetros do mar, a primeira faixa de 40 quilómetros, onde o Porto está inserido, se virmos de norte a sul, é aqui que vivem mais de 60% da população. É que está concentrada a riqueza, está concentrado o conhecimento, está concentrada, digamos, tudo aquilo que tornam aquilo que fazem de Portugal um país com as características que tem. Ora, isto é algo que deveria ter feito desde há muitos anos aqueles que têm responsabilidades políticas, como eu já tive também no governo, de encarar para o país, de olhar de outra forma do que aquela que tem sido vista. A forma como tem sido feito o desenvolvimento do país está absolutamente centrado nesta zona do litoral e, em boa verdade se diga, muito em particular na região de Lisboa, onde campeia o centralismo de uma forma quase doentia que, a mim, não sem qualquer problema, não é só por ser beirão, é por ter esta consciência desse problema, faz com que o país tenha os problemas que tem. Hoje, nas áreas urbanas, conheço mal o Porto para me referir ao Porto, mas conheço bem Lisboa, porque vivo lá há muitos anos, num concelho encostado a Lisboa, que é Sintra, e para dizer que hoje os grandes problemas que se colocam a Portugal colocam-se a dois níveis. Nas zonas urbanas, nomeadamente nas suburbanas das grandes, da capital, onde a qualidade de vida é reduzida, porque tem pessoas a mais, não há hipótese de haver, por mais investimento que se faça, de dar resposta ao excesso de população que tem, e depois tem um interior completamente despovoado, com todas as consequências que isso tem. Esta é a organização que o nosso país tem. E, portanto, isto faz com que nem estão bem aqueles que estão nas zonas suburbanas, pelas consequências que existem do nosso país, nem estão bem aqueles que estão no interior, por todas as razões. E poder-se-á perguntar, mas isto tem que ser assim? Eu vou aqui, há pouco tempo, o deputado Jerónimo de Sousa foi visitar a minha terra. Eu sou de Mangualde, de um pequeno concelho ali da Beira Alta, que muito me orgulho e ao qual dedico uma grande parte da minha atividade cívica. Foi lá visitar lá o concelho, lá foi organizar com os poucos membros do Partido Comunista que lá há, mas pronto, havia lá alguns, e fez logo ali um discurso bem feito, a dizer, bem, andam para aí umas pessoas agora a falar aí na luta pelo interior. Imagino, porque sou de lá e até me dou bem com ele, mas isto é para se deixarem de responsabilizar dos tempos em que tiveram responsabilidades governamentais e pouco fizeram e tal. E eu quero aqui dizer perante todos que estou completamente de acordo com o deputado Jerónimo de Sousa. Hoje, refletindo sobre aquilo que foi a minha passagem durante vários anos por funções governativas e outras, na verdade, eu podia e devia ter feito muito mais pelo desenvolvimento equilibrado que o país devia ter do que fiz. E, portanto, não é preciso... Eu, aliás, quero vos dizer com franqueza, que já falei com ele depois disso, já disse, você tem toda a razão. É isso mesmo. É por isso que eu estou agora a fazer tudo o que posso para tentar recuperar aquilo que não fiz no passado.
e aconselhei-o a ele fazer o mesmo, da liderança da PCP, porque também não fazem, nem nunca fizeram, rigorosamente nada por desenvolver o interior. Porquê? Tem o foco das massas, das áreas industriais e saem pouco dali daquilo que é essa atividade. Portanto, ficámos de acordo, alguma vez havíamos estado de acordo em qualquer coisa, não é? E portanto, estivemos de acordo. Você não se admira de eu estar a dizer isto, porque eu sou um apoiante da geringonça tático. Quer dizer, não é uma coisa que aquilo me faz subir... É igual ao Primeiro-Ministro. É mais ou menos, mais ou menos. Há outros que não. Vivem aquilo com fervor, parece que... Bem, não interessa, não vamos por aí. Não é o meu caso, não é o meu caso. Tem que ser, tem que ser. É um pouco isso. Mas também mais do que aquilo, também não me levam. Mais do que aquilo, também não me levam. Bem, mas centremos-nos naquilo que é importante, na questão que me colocou. E, perante este panorama, e porque era importante fazer algum conjunto vasto de pessoas, algumas delas cidadãos muito ilustres aqui do Porto, como nomeadamente o professor Miguel Cadilha, juntámos-nos e refletimos sobre aquilo que era possível e necessário fazer para que o país pudesse dar uma volta. Eu não vou aqui agora estar aqui a vender o produto, que não é isso que está em causa, mas conseguimos, de uma forma totalmente, digamos, agradável, sempre, e isto era uma questão central, com reuniões e almoços em Viseu, porque Viseu, para mim, é uma das capitais do país, tem um hotel magnífico e uma comida magnífica, como muitos do que aqui estão, sabem? Não estou a dizer que é melhor que a do Porto, não estou longe a dizer tal coisa, mas é magnífico, as reuniões foram lá todas e, portanto, saiu dali algo muito importante. Definimos 3 áreas muito importantes, que é a área fiscal, a área de ocupação do território e a área da educação. Porque nestas 3 áreas é aqui que se pode dar a grande volta àquilo que um país pode e deve mudar. Vou-vos dar um exemplo da área fiscal do que é que existe hoje, porque fomos logo muito criticados a dizer essas medidas, já está tudo criado e tal. Bem, vou dizer uma, a exemplo do que vejam qual é a concepção centralista, a concepção absolutamente, do meu ponto de vista, errada, que o poder político, na sua generalidade, concepção do professor Valente Oliveira, que nunca podia criticá-lo, que é das pessoas por quem eu tenho mais estima, por aquilo que é um grande homem e uma pessoa que prestigia o país, pelo seu saber, pela sua experiência e, portanto, com exceção desse senhor, porque mesmo que eu tivesse razão não o criticava, tudo o resto, incluindo eu, nesta matéria, uma desgraça. Bem, para vos dar um exemplo, vocês sabem que quem diz, bem, não, já há uma diminuição de impostos para as empresas que estão no interior em termos de IRC. É verdade. Mas sabem o que é que está em vigor? É para as empresas cuja matéria coletável é de 15 mil euros. Ora, vocês acreditam que há alguma empresa no mundo que vá optar por investir no interior para ter uma baixa de IRC para 12,5% até 15 mil euros da matéria coletável? Isto não é estar a brincar com as pessoas. É isso que está em vigor. E quando nós, nesta matéria, apresentamos um conjunto de soluções completamente discriminatórias, no sentido positivo, para o interior, também tivemos muitas críticas. Mas digo-vos uma coisa, se quiser fazer isto a sério, não é com falinhas mansas, nem com medidas pequeninas de tentar emendar isto que se consegue. Ou é com radicalismo, ou é a sério, ou acontece o que vos aconteceu com o Infarmed. Como vê, fui eu que falei disto, não foi ninguém que nada aqui no Porto. É que isto ou é sério, é a moda ou é do Porto, de forma... É a moda do Porto, que eu vi aqui quando me convidaram, que eu não sou do Porto, mas quando tenho conversa digo sempre o que penso. E, portanto, nesta matéria, isto tem que ser a sério. E ou se trata destas coisas a sério,
ou então não vale a pena andarmos aqui a fazer de contas que andamos a tratar, digamos, de um desenvolvimento melhor do país, ou que andamos a tratar do que quer que seja. E, portanto, em medidas na área fiscal, em medidas na área de ocupação do território, por exemplo, está lá proposto que, durante um conjunto de anos, todos os serviços públicos novos que sejam criados têm que ser obrigatoriamente criados em cidades do interior. Está lá posto que durante de todos os anos têm que ser transferidos para o interior 2 serviços públicos com mais de 100 funcionários. Está lá definido que qualquer serviço do Estado, do património do Estado, que há mais de 10 anos não tenha qualquer ocupação por parte do Estado, passa diretamente para as autarquias locais, porque é uma vergonha, com toda a sinceridade, o que há por este país de equipamentos públicos em degradação total, em destruição total, que por razões meramente burocráticas, soube há pouco tempo que o património do Estado não está informatizado. É tudo à mão. Alguém acredita nisto? Eu também não queria acreditar que isso fosse verdade, mas é. Tristemente, é verdade. Olha, isto não pode continuar este tipo de coisas. E, portanto, nós criámos este movimento, desenvolveu-se por todo o país, de forma normal. Houve uma sessão em que teve o patrocínio do Sr. Presidente da República, houve uma sessão final de aprovação das suas conclusões nestas áreas, não vou aqui dar mais exemplos, mas há aqui uma questão central, e com isto termino, que gostava de referir, que é aquilo que eu acho que é um dos principais problemas negativos da sociedade portuguesa. É a pouca força que a opinião pública tem em Portugal. Durante este processo todo, eu próprio liderei, em conjunto com outras pessoas, a resolução de um problema que todos vocês já ouviram, pelo menos falar-se lá no passado, que é aquela drama do IP3, daquela estrada fatídica que tem a maior taxa de mortalidade do país. E lançámos um movimento tal de opinião pública ali na região, sem violência, sem do que quer que seja, de tal ordem que eu acho que o Governo percebeu que ia ter ali uma tragédia do ponto de vista político, nas próximas eleições, ou qualquer coisa se não resolvia o problema. Porque juntou-se tudo. Juntaram-se as associações empresariais, juntaram-se as câmaras municipais todas, juntou-se os partidos políticos todos, juntou-se tudo, a igreja, tudo, à volta de um projeto. O que é um facto é que o IP3, ao fim de dezenas de anos, já começaram as obras e vai ser feito. Ou seja, quando a opinião pública se mobiliza, quando há lideranças que a motivam para conseguir alcançar coisas que são de total justiça, é possível alcançá-las, é possível concretizá-las. E, portanto, se foi possível isso ser alcançado, e isso foi consequência do lançamento deste movimento, as outras coisas também devem ser alcançadas. E com tristeza, e com isto termino, eu vi que o Governo lançou também, até tem uma instituição do Estado dedicada a esta matéria, um ministro responsável por esta área, um grande amigo meu há muitos anos, aprovaram no meio disto tudo um programa de cerca de 160 medidas ligadas à descentralização. Se eu fizesse aqui um referendo, um inquérito aqui, ninguém se lembra de nenhuma. Quer dizer, isto foi tão lançado com tão pouco convicção, com tão pouca vontade de dar a volta a isto, que o Governo também não aproveitou minimamente isto. Tem lá excelentes medidas, uma parte das medidas que nós propusemos estão lá. Ninguém não deram nada por aquilo, mas pior é que o país também não. E isso é que a mim me entristece no meio disto tudo, que nós vivemos num país um pouco em que a espuma dos dias é que conta. Quer dizer, se não são os táxis, é o Infarmed, se não é o Infarmed, depois é coisas importantes. Não estou a dizer que não são importantes, mas não são este tipo de coisas por si próprias que vão transformar o país. Não é
Não, isto tem que ter uma estratégia, isto tem que ter uma lógica, isto tem que ter algo que faça com que o país como um todo puxe para transformar a sociedade a todos os níveis, para que a qualidade de vida, para que a dignidade com que as pessoas podem desenvolver a sua vida seja diferente e melhor. E é essa tristeza que eu tenho de não ver o meu país, de vez em quando tem saltos positivos, não é? Tem saltos e isso é que fazem com que isto ande para a frente, não é? E isso é muito importante que isso aconteça. E o que eu queria aqui deixar era enaltecer aquilo que tem sido feito aqui no Porto, aqui nesta região. Gostei muito de ouvir aqui o vosso Presidente dizer há pouco tempo que no Porto dele não quer ser capital de nada. Isso é uma coisa extraordinária, porque com esse conceito pode fazer muito mais pela região norte toda do que com o conceito que poria as pessoas da região norte, penso eu, um bocado de pé atrás a dizer já lhe chega uma capital em Lisboa para nos andarem aqui a fazer isto, agora se vem aí outra, isto vai ser o mesmo. Não. Foi aqui encontrada com a sua inteligência uma nova forma de poder contribuir para um país diferente, para um país melhor, para um país onde a qualidade de vida das pessoas e a dignidade seja superior, mas ao século XXI. Quer dizer, não agarrados sempre às coisas do passado. Porque tentações centralistas há em todo o país. Há em todo o país. Se virem aí pelo país, há capitais de distrito em que as pessoas que estão à sua frente são mais centralistas do que o Primeiro-Ministro. Isso eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não tem é poder para isso. Se tivesse, estava tudo perdido, não é? Quer dizer, relativamente a esta matéria. Portanto, meu caro amigo, para já fico por aqui. E queira perguntar alguma coisa. Contra-interrogar, não de todo, porque, enfim, eu compreendo a simpatia que o Carlos Andrade tem por si na quadratura do círculo, porque realmente a sua franqueza e a sua dinâmica de respostas se deu tudo aquilo que eu podia esperar e, portanto, se me permite, passo para o António Lobo Xavier, enfim, que obviamente não apresentarei, sublinhando apenas que é Conselheiro de Estado, e isto terá a ver também um bocadinho com uma das perguntas que lhe vou dirigir, e para além disso foi recentemente convidado pelo Governo Regional da Madeira para uma reforma do sistema fiscal da Madeira, enfim, visando tornar esta região autónoma mais competitiva. Portanto, fazia-lhe as mesmas perguntas que ao Jorge Coelho, o que é que se passou com nestes 20 anos desde o referendo, o que é que defende, e se a Constituição está a ser cumprida. Não só a Constituição, mas acordos internacionais a que Portugal se vinculou, designadamente a Carta Europeia para a Autonomia Local, que existe desde 1985 e a que Portugal aderiu em 1990, vinculando-se. Enfim, vamos a isto. Também agradeço muito o convite, embora seja mais próximo, mas até geograficamente. E queria começar por elogiar o jantar, porque estou habituado conhecem os clichês sobre os jantares partidários, e este jantar foi bastante melhor do que o clichê dos jantares partidários a que estou habituado, portanto é um bom começo. A segunda nota era para agradecer também, para dar ali um sinal aos nossos anfitriões formais. Tenho muito gosto de aqui estar, vamos lá ver se aproveito o tempo. Em primeiro lugar, eu concordo com tudo o que disse o Jorge Coelho, e a primeira coisa que acho estranha em Portugal é que os partidários da descentralização e da regionalização é que têm de se explicar. Os partidários do centralismo e os atores do centralismo nunca têm que se explicar. Porquê é que isto é curioso? Porque, de facto, as coisas estão estudadas. Eu tenho um pouco de vergonha de falar destas coisas diante do professor Valente Oliveira, mas ele
em público não me vai desautorizar, depois em privado logo se verá. Mas vamos lá ver, quais são as teorias sobre a descentralização na produção de bens públicos? Há em primeiro lugar, uma explicação financeira, que é a produção de bens públicos, dos serviços que o Estado... As explicações da descentralização estão razoavelmente estratificadas e conhecidas. Uma primeira, como ia dizer, financeira, que é a produção de bens públicos, de serviços aos cidadãos, deve ser feita da forma mais eficiente, a melhor utilização dos recursos. E a melhor utilização dos recursos consegue-se com o encontro das circunscrições ideais. Para o trânsito, a circunscrição ideal é o município. Para o ambiente, porventura, tem um âmbito mais alargado. Para a coesão social e a redistribuição social, porventura terá de ser nacional. A produção dos bens materiais e não materiais que o Estado tem deve encontrar as circunscrições mais eficientes. Numa lógica de subsidiariedade, a eficiência encontra-se numa lógica de subsidiariedade. Não há manuais a dizer uma coisa ao contrário disto nas universidades, mesmo nas mais modernas. Depois há uma explicação política, que é num sistema democrático, numa estrutura constitucional democrática, quanto mais preferências de pequenos grupos pudermos ouvir, mais temos uma democracia mais participada e mais envolvida e atendemos melhor as preferências dos cidadãos que pagam os impostos e que querem os bens públicos. E, portanto, quanto menos formos agregados nacionalmente a juntar as preferências para o Estado formar as suas escolhas, quanto mais localizados e descentralizados, mais atenção temos por anseios diferentes, anseios das minorias que porventura não se exprimem ou não são visíveis no plano global. Também não há grandes teorias contrárias a estas. Estas duas lógicas apontam para que o Estado, em todas as suas dimensões, mas nesta de serviços públicos, tenha uma presença descentralizada, obedecendo a estes dois objetivos. E, portanto, não deveria ser... O que é preciso explicar em Portugal é porque é que isto não é atuado e não porque é que temos de mudar aquilo que está, não é? E, portanto, partimos sempre, nós, os partidários da descentralização, ou até das regiões, neste plano, pelo menos, partimos sempre de um ponto de partida negativo, que é termos de explicar aquilo que já não se explica, já só se ensina, ou já constitui um dado. E isto não tem funcionado. Quer dizer, o facto, apesar disto ser assim, apesar disto se ensinar nas escolas, nas universidades, apesar disto estar nos relatórios europeus, nos relatórios da OCDE, eram aquelas coisas que eu trazia ali, apesar disso estar tudo aí, não se segue em Portugal, não se segue. E para não se seguir, a coisa pior para mim, o argumento, qual será o argumento que pode, talvez, sacudir os políticos, ou sacudir os partidos, os vários quadrantes do poder? Pois, se a explicação da subsidiariedade e do federalismo financeiro não funciona, se as teorias sobre o aprofundamento da democracia, que é conseguida com ouvir as preferências das pequenas circunscrições ou das circunscrições mais pequenas que o Estado, o que é que poderá funcionar? Não sei, eu lembrei-me para hoje que talvez a desigualdade profunda que há no país, talvez se consigam tocar as cordas da sensibilidade social, já que essa parece que anda aí bastante exacerbada e bastante excitada no plano político e com contínuas declarações de princípios e de afeições pela correção das desigualdades e pela coesão social. Ora bem, um dos aspectos mais negativos da descentralização são os aspectos da desigualdade e da falta de coesão. Não podemos hoje tratar isso muito em detalhe,
Mas Portugal tem aspectos, enfim, não está na cauda dos países europeus em matéria dos indicadores de desigualdade social, mas não pontua também muito bem. Tem problemas de desigualdade grandes. 45% das pessoas em Portugal estão em risco de pobreza antes das prestações sociais, quer contributivas, quer não contributivas. E isto significa que nós temos um país que precisa profundamente do Estado. Bem, eu sou liberal, gostava que o Estado fosse mais pequeno e mais eficiente, mas só estou disposto a aceitar isso se o Estado se concentrar naqueles que precisam. Porque eu, quando olho para os dados sobre a desigualdade em Portugal, essa desigualdade só pode ser corrigida, pelo menos no ponto de partida e nas próximas décadas, com uma intervenção do Estado muito significativa. E um dos dados da desigualdade é a falta de coesão territorial e a falta de descentralização, porque, de facto, as pessoas... Existe um princípio também, que eu já me calo, Miguel, só mesmo... existe uma realidade com a qual é muito difícil lutar, que é, há um princípio de que a densidade económica e o potencial económico é que dirige a localização das empresas. Isto é, as empresas procuram zonas densas economicamente e com potencial económico, leia-se mercado à volta ou mercado exterior, com um mercado com um potencial económico mais elevado. E essa regra é escusado tentar contrariar os movimentos das empresas por decreto, porque as empresas fatalmente procuram os centros de densidade económica, os centros de densidade económica tendem a ser aqueles com maior potencial económico e a atração das pessoas faz-se por essa via e depois a densidade aumenta, o potencial aumenta e por aí vamos. Portanto, só há uma forma de interromper isto, que é procurar travar um pouco a densidade económica nos lugares de concentração, sem prejuízo do todo, e tentar produzir densidade económica noutros sítios do país. E isto só se faz com o Estado. E isso concordo com o Jorge, com medidas a sério, com medidas muito importantes de investimento nas outras zonas do país. Em primeiro lugar, vou só sintetizar para me calar. Em primeiro lugar, medidas é fundamental do ponto de vista da justiça quebrar o fosso entre as pessoas que estão no interior e as pessoas que estão no litoral, do ponto de vista das coisas mínimas, da educação, da habitação, do saneamento, do acesso aos bens e aos serviços, às telecomunicações, a tudo. É fundamental quebrar isso em nome da igualdade. Só pode ser o Estado. Não vale a pena estar a pedir ao Altice que faça mais umas antenas ali, ou a nós, e depois dizer aos bancos que têm de abrir sedes ali, e os CTTs também são obrigados, sob pena de levarem com greves todos os dias, a abrirem. Não vale, é o Estado que tem de fazer esse investimento e se tem de responsabilizar por ele. E o segundo aspecto é que, ao procurar densidade económica nos outros sítios, nos não concentrados, portanto, promover a densidade económica, investindo, essa procura de densidade económica tem de ter um cuidado. Tem que se procurar também que os recursos humanos locais possam responder a essa tentativa de reforçar a densidade económica dos espaços remotos. Isto é, não adianta pôr uma firma em Vila Pouca de Aguiar ou na Raia, uma sociedade qualquer, se depois lá não há serviços, não há médicos, não há cinemas, não há centros comerciais, não há etc, etc. Não adianta. E não adianta também se não há recursos qualificados. O que há, agora é que é mesmo para acabar, não tenho grande esperança, ao contrário ali do Jorge e do grupo que eu respeito muito, nos aspectos fiscais para resolver o problema. Acho que tem de ser mesmo pôr dinheiro. Não pode ser fiscal. Porquê? O Jorge tem razão. O que existe não é nada. Mas quando forem fazer uma coisa que for o triplo do que existe, também não é nada no IRC. Ou o quinto.
E não é nada porque as empresas, as pequenas e médias empresas, não pagam impostos em Portugal, em geral. Há 450 mil empresas, pagam 120 mil. E essas 120 mil não são as micro, e de que fala o amigo ali do Jorge, o Jerónimo de Sousa, não são as micro, multi, pequenas, não são. São as médias e as grandes é que pagam impostos. E, portanto, eu dizer a uma empresa média ou pequena ou muito pequena, vai para Vila Pouca de Aguiar, que não pagas impostos para ele, não tem significado nenhum. Esse é um primeiro aspecto. Depois, não há evidência nenhuma, por muitas tentativas que se tenha feito, que essas reduções fiscais tenham conduzido no interior dos países. Ao nível nacional já não é assim. Na competição entre países não é assim. No interior não há grandes... Eu não estou contra. Só não acredito, a não ser vendo, na eficácia de medidas de diferenciação fiscal muito grande ao nível do imposto sobre o rendimento. Não tem produzido resultados visíveis e palpáveis e são muitas vezes uma forma de o Estado depois se desculpabilizar. Já fizemos, reduzimos o IRC para metade, mas as empresas que lá estão já não pagavam, ou não pagavam de qualquer forma, ou não mudaram por causa disso. E as empresas que são capazes de aproveitar os movimentos por razões fiscais, são grandes ou muito grandes empresas. E depois levantam-se problemas, o que é que lá está? Para não me acusarem de eu estar sempre a falar nos meus, se o Pingo Doce mudar para Bragança, o que é realmente, o que é que está realmente em Bragança? Depois essa taxa é muito complicada, exige medidas administrativas muito complicadas para ver realmente o que está ali. É o mesmo que se passa na Madeira. Se os impostos descerem na Madeira e depois forem para lá as sedes das grandes empresas, o que é da Madeira? É preciso uma perequação, é preciso... E eu tenho mais crença na política fiscal local nos municípios, ligada aos cidadãos e ligada a impostos diretamente relacionados com os cidadãos, do que na política fiscal relacionada com as empresas. Mas aceito que um mix dessas coisas todas possa ser tentado. Mas eu acho que é investimento. Investimento em educação, saúde, infraestruturas em geral já temos. São investimento nas pessoas e na possibilidade das pessoas ali viverem. E acho que isso tem de ser feito pelo Estado, não por decretos e pequenos planos, tem que ser feito por um Estado que queira fazer. Muito obrigado, António Lobo Xavier, por esta perspectiva. Rui Moreira, presidente de uma autarquia, no caso a nossa, e como tal se sente na pele e em primeira linha as consequências deste modelo, ou da falta dele, ou da aplicação dele. Para além de repetir a pergunta que fiz aos convidados anteriores, queria que, se possível, nos dissesse, do seu ponto de vista, existe uma verdadeira descentralização ao nível do município, ou dos municípios, e que modelo de descentralização para o futuro defende? Bom, muito boa noite a todos, é um prazer estar convosco. Eu, como de costume, não vou responder à pergunta acumulada. Queria cumprimentar, naturalmente, o António Lobo Xavier, sabem da nossa relação de amizade antiga e sabem da minha opinião que a direita só terá um primeiro-ministro com António Lobo Xavier a voltar à política. Já tenho dito isto muitas vezes. E eu gostava para não vir ao jantar. Tu gostavas para não. Só porque ele anda noutras vidas e a fazer coisas boas e, portanto, esta é a minha opinião. Relativamente ao Jorge Coelho, a quem agradeço muito ter aceito o convite, queria lembrar duas coisas. O Jorge Coelho foi o último político em Portugal que assumiu responsabilidade política pessoal por uma tragédia que sucedeu no país e relativamente à qual não tinha culpa nenhuma. E fez outra coisa que nós não nos podemos esquecer no Porto, que num tempo em que diziam que o aeroporto de Pedras Rubras eram aerovacas, construiu um aeroporto contra ventos e marés, e hoje aquilo que nós pensamos é como é que vamos aumentar. Portanto, peço uma salva de palmas para ele, devemos o aeroporto a ele. É verdade, é ele. É ele.
E o aeroporto foi a coisa mais importante que aconteceu ao Porto e à região norte nos últimos 20 anos, de caras. Nós agora, se mudássemos do nome do Porto Ponto, chamávamos Aeroporto Ponto. Não temos a noção. Bom, dito isto, este introito, que acho que é merecido porque as pessoas esquecem-se daquilo que é dignidade e ética na política, gostaria de dizer algumas coisas sobre esta matéria. Em primeiro lugar, nós vivemos, nas palavras do professor Adriano Moreira, um tempo em que vivemos o Estado exíguo. E esta palavra que ele disse há uns 6 ou 7 anos, talvez na altura, antes da crise, talvez as pessoas não tenham percebido o que é que estava a passar. O que é caricato num país que, confrontado com um grande vizinho e com a pobreza da sua terra, resolveu ir além-mar para conquistar territórios e para garantir a sua sustentabilidade. Concluída essa parte importante da nossa história, com a qual nós, apesar de tudo, convivemos bem, a não ser o Bloco de Esquerda, que não quer que se fale nos descobrimentos, mas isso é por outras razões, permitam-me achar que foi um momento importantíssimo da nossa história, nós, voltados que estávamos ao nosso retângulo, aquilo que sucedeu foi que, subitamente, nós, que tínhamos saído daqui pela exiguidade e pobreza do nosso território, resolvemos desenvolver, dentro daquilo que nos restava, no regresso ao solo pátrio, um modelo em que, como o Jorge também disse, achamos que podemos ver todos inclinados para o mar. Achamos que podemos todos viver em 40 km. E, portanto, isto é desde logo um paradoxo. E é um paradoxo quando nós comparamos com o nosso vizinho que nos abraça. Quando olham para a Espanha, encontram em Espanha, no meio dos planaltos espanhóis e das planícies espanholas, cidades, regiões, um conjunto de uma organização, se quiserem, multipolar, enquanto nós cá vivemos completamente concentrados em tudo levar para uma única região. Uma única região, uma única cidade, uma única capital, que ainda por cima olha para o país como se nós fôssemos uma maçada. Eu não sei se o Jorge é beirão e vive em Lisboa há muito tempo, eu vivo em Sintra, mas todos nós que vamos a Lisboa percebemos, mesmo com os nossos amigos, que dizem, fui ao norte, nós temos uma coisa ao norte, come-se bem, agora vão descobrindo o Porto, por acaso é um sítio porreiro para beber uns copos e tal, mas quer dizer, o país é uma chatice. Mesmo relativamente às tragédias que houve no ano passado, em que já não houve políticos como o Jorge que assumissem a responsabilidade política pela tragédia que sucedeu, e tudo o que lá tem sucedido não é grande coisa, entretanto, é uma chatice. Um país transformou-se para a capital numa terrível maçada. Nós somos um incómodo para a capital. E essa circunstância é uma circunstância que levou ao estado de coisas atual. Eu não vou sequer falar no referendo sobre a regionalização, porque nem vale a pena. É muito mais importante olhar como é que o país se desenvolveu. Em Portugal criou-se um novo léxico, um léxico que não havia. Vejam bem, a palavra sinergia. Quando vão ao léxico, chegam a Lisboa, abrem e vão lá, sinergia, e diz assim, tem que ser tudo em Lisboa. Está lá escrito. Portanto, sinergia. E sinergia, a gente antigamente achava, para criar sinergia, era preciso criar alguma organização e concentração. Com as novas tecnologias, com os novos recursos, a gente consegue, nas empresas, ter sinergia, qualquer dia, com os trabalhadores a trabalharem em casa. Em Portugal, quando se fala em sinergia, CMVM, quem cria a sinergia? Fecha no Porto e abre e concentra tudo em Lisboa. Portanto, sinergia transformou-se no léxico do Estado e da máquina do Estado num novo conceito. Quando reparam aquilo que acontece relativamente ao desenvolvimento económico e social do país, qual é a realidade hoje factual? A realidade factual é assim. Nós temos as áreas metropolitanas, e só temos 2 áreas metropolitanas, com todo o respeito pelas CIMs que existem, há 2 áreas metropolitanas. Nessas áreas metropolitanas, que têm vindo a concentrar muita população, e o Porto aqui também, por isso mesmo nós não devemos querer essa capital, vocês verifiquem o seguinte, quando olham para aquilo que é a qualidade de vida dos portugueses, principalmente quando olham para os fatores de exclusão, em Portugal, os piores fatores de exclusão já não são no interior. Porque no interior as pessoas que permanecem são as pessoas que conseguem sobreviver à exclusão.
Onde verdadeiramente há exclusão é na periferia das áreas metropolitanas. É na periferia que vocês encontram mais violência doméstica e mais abandono escolar. Estes dois fatores são fatores absolutamente indiscutíveis. Não é seguramente em Bragança. Não é seguramente no Fundão ou em Mangualde. É nas periferias das grandes cidades. O que é que isto nos indica? Indica que nós estamos a criar dentro do país, e criamos dentro do país, migrações essas que não resultaram em benefício dos cidadãos que tiveram que migrar. Porque provavelmente esses cidadãos ficariam melhor, ou estariam melhor, se nós conseguíssemos aproveitar o exíguo território que temos e conseguir uma distribuição harmoniosa. Esta circunstância que nós desenvolvemos, este modelo que nós desenvolvemos, tem também um outro problema. É que ele tem-nos obrigado sucessivamente a concentrar o desenvolvimento de infraestruturas para tentar viabilizar territórios que, em alguns aspectos, são absolutamente inviáveis. Reparem bem, eu vou-vos apenas dar um exemplo. Há 2 anos atrás, o Presidente da Câmara de Lisboa resolveu que havia de arborizar a 2ª circular e pôr lá uma placa ao meio. A coisa transformou-se num problema de dimensão absolutamente nacional. E o Presidente da Câmara de Lisboa, com grande habilidade, porque a tem, conseguiu inventar que o concurso público tinha lá um problema e abandonou o projeto. Ou seja, o país já não pode viver se houver uma obra na 2ª circular. É mesmo verdade. Ou seja, tudo aquilo, a hiperconcentração é tal que qualquer problema tão normal como este, porque é a mesma coisa que fazemos obras na VCI ou na Avenida Boa Vista, se transforma num problema nacional. Num problema que podia afetar o regime. Ou seja, de facto, o que é caricato no país é que o país vive hoje assoberbado com o problema nacional. Só para falar no Infarmed, já que o Jorge quis me provocar aqui com o Infarmed, reparem uma coisa. É verdade que o Infarmed não veio para o Porto. O Presidente da Câmara esperou umas horas para reagir, fez umas declarações sensatas, acho eu, ninguém morreu, nós também já não estávamos à espera, achamos que isto é tudo uma palhaçada, e dissemos isso, e toda a gente falou. Eu pergunto-vos uma coisa, imaginem que na sexta-feira passada, ou na quinta-feira, acho que foi quinta ou sexta-feira, o Sr. Ministro chegava ao Parlamento, e em vez de dizer o que disse, dizia aquilo que me tinha dito há um ano atrás. Dizia, o Infarmed vai para o Porto. Imaginem o cenário. O que é que tinha acontecido? Por esta hora, além dos taxistas, havia não sei quantos lisboetas acorrentados ao Infarmed. A Presidente do Infarmed, que faz parte de uma determinada lógica, de um determinado, portanto, faz parte daqueles baronetes que funcionam dentro da capital, não se tendo suicidado, já tinha insultado o Primeiro-Ministro, o Presidente da Câmara do Porto, o Ministro da Saúde, o Parlamento, os deputados, os jornalistas e tudo mais. Os jornais tinham feito edições especiais e a esta hora nós não estaríamos aqui, estaríamos ali uma data de pessoas à porta a perguntar ao Presidente da Câmara do Porto se não estava preocupado com os funcionários do Infarmed. Esta é que é a realidade. Como por acaso aconteceu aquilo que nós já suspeitávamos, não tendo pedido nada, o país está muito tranquilo. Está a discutir os falos do Mapplethorpe. É verdade. Ou seja, o problema, este é o problema do país. É um país obcecado. É um país verdadeiramente transtornado com qualquer coisa que altere aquilo que é o status quo. Porquê é que isto... Agora, podemos perguntar assim, porquê é que isto acontece? A meu ver, acontece... Porque eu estou a fazer um diagnóstico que vocês, se calhar, nunca pensaram nisto desta forma, mas esta é a forma. Porquê é que isto acontece? Já agora, direi mais uma coisa para lançar alguma polémica. Para mim, uma das grandes razões pela qual a banca portuguesa entrou na situação em que entrou, e não me refiro apenas à Caixa Geral de Depósitos, refiro-me também a outros bancos, tem a ver com a excessiva concentração de poder e dos jogos de corredor na capital. Porque o desgraçado que tem uma fábrica em Famalicão,
Ou tem uma fábrica na Póvoa, se vai a um banco, não conhece o Conselho de Crédito. Mas o tipo que quer fazer um negócio, o Mário Ferreira tem esse problema. Mas um tipo qualquer que inventa um negócio terciário, desconhecido na capital, como por acaso vai ao Gambrinus e encontrava lá os administradores, conseguiram o financiamento que quiseram. E quando esta coisa correu mal, pagamos todos. Portanto, vejam bem, isto chegou ao sistema financeiro, não tenham dúvida nenhuma. E é por isso que nós não conseguimos saber quem é que pregou os calotes na Caixa Geral de Depósitos. Porque é que não convém. De vez em quando vem a lume. E a gente pergunta, aquele senhor, aquele negócio, como é que lhe emprestaram 80 milhões, 200 milhões? Aquele, que a gente sabe. Portanto, o país também aí nos recursos, e os recursos financeiros em Portugal foram sempre um problema. Nós sempre tivemos uma enorme carência de recursos financeiros, não é só de recursos naturais. Também aí foram esgotados através de critérios que pouco têm a ver com a lógica económica. Bom, porquê é que isto acontece? A meu ver, por uma razão. Porque durante os anos 80, aquilo que sucedeu foi que a administração pública em Portugal, que de alguma maneira tinha resistido ao 25 de Abril e tinha sido construído para um império colonial que só foi verdadeiramente começado a pensar em termos de burocracia nos anos 60, quando foi tudo para Angola, ou quando disseram agora temos que ir para Angola em força, essa estrutura resistiu muito bem àquilo que foi o 25 de Abril e o 11 de Março. A estrutura do Estado, ela manteve-se, a administração pública manteve-se mais ou menos inamovível. E quando depois a democracia se começou a consolidar, aquilo que aconteceu foi que muito rapidamente esse setor, essa administração, conseguiu criar entre si uma cadeia e um conjunto de teias que nunca permitiu verdadeiramente que o poder político assumisse o controle sobre ela. Eu não sei se gostam daquela série Yes Minister ou Yes Prime Minister. Portugal é carregado de Sir Humphreys. Carregado de Sir Humphreys. A senhora do Infarmed é o Sir Humphrey. Com todo o respeito. Portanto, ela diz, sim, senhor Ministro, e depois vem cá fora e faz o contrário. Portanto, a administração em Portugal transformou-se nisso e, ao mesmo tempo, desenvolveu aquilo que o Salazar tinha imaginado e não tinha conseguido, que era criar verdadeiramente um Estado corporativo. Portugal hoje é um Estado absolutamente corporativo. Prova disso, mais uma vez, o Infarmed. Porque, reparem, com todo o respeito pelos funcionários do Infarmed, mal está um país que pensa que pode deslocalizar alguma coisa, que pode descentralizar alguma coisa, que pode alterar alguma coisa neste equilíbrio, se pelo meio não houver algumas pessoas que hoje são inamovíveis e que amanhã são movíveis, tendo elas, como sabem, garantia de trabalho, que são funcionários públicos. Portanto, não estou aqui sequer a pôr em dúvida que eles tenham direito a isso. Toda esta matéria, toda esta questão, nós fomos confrontados com ela quando tivemos a crise e nos entrou aqui a Troika pela porta. Este era um momento em que nós nos víamos confrontados com estes desequilíbrios, com os desequilíbrios do interior, com os investimentos que provavelmente não tinham sido bem feitos e, acima de tudo, com uma coisa, não foi Portugal que faliu. As empresas não faliram, as famílias não faliram. O que faliu foi o Estado. Aquilo que se explica é que, no mundo em que há uma empresa, uma grande empresa que faliu, que é o Estado, aquilo que se esperava é que fosse o Estado a ser reformado. Se nós vivermos aqui, se isto for aqui, imaginem que nós somos um conjunto de empresas, todos nós, cada um de vocês é um empresário e somos nas nossas casas. Se for ali o Vicente que vai à falência, onde se vai ter que resolver o problema é em casa do Vicente, é na empresa do Vicente. Mas aqui aconteceu um bocado ao contrário. O Estado, de facto, não fez uma grande reforma. É verdade que cortaram alguma coisa aos funcionários públicos, coitados. Eu também sofro por isso. Mas, de facto, não se mexeu no Estado. O Estado não foi mexido, como o Jorge dizia. Vocês imaginam quantos institutos, quantas fundações, quantas direções gerais, quantas direções regionais, todas estas coisas permaneceram. Permaneceram e, latentemente, desenvolveram ainda mais o sentimento corporativo. E, portanto, a partir daqui, o poder central, que é exercido pelos órgãos democraticamente eleitos, pura e simplesmente abdicou
de ser capaz de fazer reformas. E, portanto, eu tive uma oportunidade uma vez de falar isso com o Dr. Paulo Portas, que me dizia que era preciso fazer uma reforma da administração. Eu devo dizer, eu não acredito em nenhuma reforma da administração sem haver uma reforma do sistema político. Ou nós somos capazes de refazer o sistema político, a forma de representação democrática que temos, criando assim uma discriminação positiva relativamente aos territórios de menor densidade, o que é perfeitamente possível através de uma alteração da Constituição, ou nós nunca mais vamos resolver o assunto. Porquê? Porque cada vez mais os próprios partidos políticos vão ficar dominados por aqueles que têm na política o seu maior aliado. E quem são eles? As pessoas da máquina do Estado. Hoje, aquilo que aconteceu com o Infarmed não é mais do que isto. Reparem, há uma pessoa que é o Primeiro-Ministro que diz: Sr. Presidente da Câmara, ajude-me que eu quero levar o Infarmed para o Porto, que é bom. O Ministro que diz: isto já foi estudado. Depois a seguir, há meia dúzia de pessoas que gritam. Depois a seguir, cria-se uma comissão. A comissão diz que sim, os trabalhadores dizem que não. E depois, alteraram os factos políticos e agora fica para as calendas. Esta é a prova, o Infarmed. Por isso eu lhe chamei-lhe uma anedota, e é, mas é uma anedota que nos conta verdades, porque a gente às vezes aprende mais com as anedotas do que com os ralhetes ou as coisas sérias. Aquilo que acontece hoje é que, pura e simplesmente, o país se está completamente raptado por um conjunto de estruturas altamente corporativas que, apesar de tudo, estão interessados neste estado de coisas e que não vão permitir que o Jorge consiga levar avante o seu projeto. Porquê é que isto é importante para o Porto? Porque o Porto é a única cidade que tem dimensão política e a área metropolitana do Porto é a única área metropolitana alternativa que pode ter um discurso para o país que faça com que o país mude. E nós, ao fazê-lo, estamos a fazê-lo por Portugal, pelos nossos filhos, pelos nossos netos e também por nós. Porque, de outra maneira, também nós vamos ser submergidos. E por isso é que nós não podemos cair na tentação de sermos portocêntricos. Porquê? Porque, como o Jorge dizia, tem toda a razão. Uma pessoa chega ali, a Valongo, e encontra pessoas que dizem: pá, eu já não posso com uma capital, duas, valha-me Deus. Quando andaram a dizer que o Porto era a capital do Noroeste Peninsular, eu ria-me, porque eu vou muitas vezes a Espanha aqui, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Eu nunca encontrei um galego que dissesse que o Porto era a capital dele. É um azar, mas é que eu nunca encontrei. Então, quando eu digo que nós não devemos ser capital, é mais, nós devemos ser anticapital. E nós precisamos ter um discurso exatamente no sentido de dizer assim: é preciso olhar o país e é preciso criar esta dimensão. E aqui concordo muito com o António. Eu já não acho que isto se resolva através da fiscalidade. Isto resolve-se através da recuperação da presença do Estado no interior. Porque se nós nos recordamos do que era, com todas as carências e todas as dificuldades, o que eram as cidades do interior, nos anos 60 do século passado, que é a memória mais antiga que eu tenho, o que é que mantinha essas cidades, apesar de tudo, com alguma atividade? Era uma burguesia que dependia, objetivamente, da presença obsessiva do Estado. Obsessiva, é verdade, mas aqui era preciso ter essa obsessão, porque era lá que havia os tribunais, havia o juiz, havia o notário, havia o professor, havia um conjunto de... havia a senhora enfermeira e havia o senhor doutor. E essas pessoas, a presença delas lá, justificava, era uma presença do Estado. O Estado tem que estar presente. O Estado não pode estar ausente. É muito mais importante ter Estado numa zona fronteiriça do que aqui no Porto. Nós aqui no Porto, bem, enfim, o Presidente da Câmara dá uns jeitos e tal, mas se amanhã não estiver cá, as coisas durante algum tempo funcionam. Se o Estado aqui se tornar mais exíguo no Porto, pode, em termos do Estado social, funcionar pior ou melhor. Nesse interior, a presença do Estado é absolutamente imperativa. Por isso é que eu gosto da vossa ideia de dizer tudo aquilo que seja feito deve ser feito no interior. Já agora, e para acabar, não quero falar mais, até pelo menos nesta volta, diria o seguinte: se o Jorge Coelho conseguir que o Infarmed saia de Lisboa, o que eu duvido, eu acho que o Infarmed devia ir para Mangualde. Foi uma volta muito grande.
Ninguém respondeu ao Miguel. Eu avisei. Não estou frustrado, estou até entusiasmado com a volta que isto deu. Descentralização já percebemos que existe nos calotes, pagamos-nos todos. Não existe noutros lados. Quer-nos falar um bocadinho desta experiência do movimento pelo interior, desta ocupação territorial do Estado na sequência do desafio lançado pelo Rui? Há aqui uma questão que eu gostava de aqui dizer. Eu sou um adepto da regionalização. E é preciso aqui dizer uma coisa porque é verdade. Nós só não temos regionalização em Portugal. E eu acho que isso teria provocado, do meu ponto de vista, um grande salto no desenvolvimento do país, porque irresponsavelmente, os partidos que promoveram o referendo criaram um mapa das regiões que fomentou completamente a posição das pessoas contra a regionalização. Do meu ponto de vista, já falei nisto com o Sr. Professor Valente Oliveira várias vezes, se o mapa que fosse apresentado fosse o das regiões plano, naquele momento estavam absolutamente consolidadas na sociedade, prestigiadas pelas pessoas que lhes estiveram à frente, eu estou convencido que tinha havido um voto muitíssimo positivo relativamente à regionalização e tinha sido uma transformação tremenda no país. E, portanto, gostava de deixar aqui essa nota, e essa nota muito em particular ao criador das regiões plano em Portugal, que é o Sr. Professor Valente Oliveira, e a quem muito Portugal, no seu todo, muito deve também nestas áreas. Segunda questão, que foi aqui colocada relativamente se nós acreditamos ou que é possível ou não isto com medidas fiscais ser feito. Eu também tenho dúvidas. Mas há uma das medidas que nós apresentamos que, se isto for feito, vou passar a dizê-la, passar a ser exclusivo do interior, durante um tempo limitado, para aí de 5 anos, o existente RCI, que é o Regime Contratual de Investimentos, que se destina a investimentos com mais de 25 milhões de euros. Se durante 5 anos ou 10 anos, quem quer ter benefícios fiscais de grande envergadura, acima de 25 milhões de euros, se não for fazê-los no interior, não os ter, eu acho que quem investe pensa mais do que uma vez. Porque se há coisa que é determinante no investimento, são os chamados custos de contexto. E nos custos de contexto, a parte fiscal tem um peso enorme. Eu, como já falei aqui há pouco, sou de Mangualde. E Mangualde há muita indústria. É do interior, mas há muita indústria. Tem a PSA, a Citroën, muito mais fábricas. Tem tanta indústria, tão pouca, embora sendo um sítio do interior, que o grande problema agora é que já não tem mão de obra, digamos, para as indústrias que querem ali investir. Há pouco tempo, conversando com o diretor-geral da PSA, Citroën, espanhol, que é interessante, não é? É um espanhol que dirige ali a PSA, um jovem, com qualidade, e eu perguntei, então, como é que é e tal? E ele dizia, pois é que, comparativamente, os custos de contexto aqui e em Vigo, nem tem comparação. É claro que aproveitei por lhe dizer que uma das razões é que ele paga muito pior aos colaboradores aqui em Portugal do que paga em Espanha, por os contextos, por as circunstâncias globais. Portanto, eu acho que é verdade, mas não sendo medidas de faz de contas, esta é uma medida de uma brutalidade enorme, aquela que eu acabei aqui de referir, nem sei se era possível concretizá-la. Eu acho que é possível. Cadilho que a inventou, digamos, aqui nesta matéria, e, portanto, é a credibilidade que tem vinda de uma pessoa com as características dele. Esta é uma questão que eu gostava daqui clarificar. Segunda questão, que tem aqui a ver com a questão da deslocalização de serviços. No nosso trabalho, tornamos obrigatório todos os anos, como eu disse há pouco, serem deslocalizados 2 serviços para o interior com pelo menos 100 funcionários. Agora, eu acho aqui, e aquilo que aconteceu aqui com o IFARMED, do meu ponto de vista, também é uma das consequências, disto ser feito sem uma estratégia nacional, digamos. Agora, é por impulso.
Eu nunca acreditei nada na vida por impulsos, com toda a sinceridade. Agora, há um dia um indivíduo que se lembra e diz, para resolver um assunto, agora o importante é aqui uma medida qualquer. Isto nunca dá bom resultado. Nem dá bom resultado no funcionamento de um país, nem dá bom resultado no funcionamento dos sítios onde trabalhamos, nem nas nossas famílias, não dá em lado nenhum. Se nós não tivermos na nossa cabeça uma estratégia global do que devemos fazer, porque devemos fazer, o que é que significa a deslocalização, se calhar se isso for estudado e bem feito, se calhar não era o Infarmed que devia vir para o Porto, mas outro serviço ou outra instituição que fosse, digamos, tivesse outras características. Não sei, nem conheço o Infarmed, não sei como é que funciona, não é nada disso. Pergunto eu, porquê é que, por exemplo, o Tribunal Constitucional não está no Porto? Jorge, permite-me. Até não permite. Eu estou totalmente em desacordo. Ora, está A ver? E é bom termos uma até discussão. afinal cá há contraditório. Contraditório. Agora é que Estava a isto ver vai que não tinha começar. nada Eu disso. vou Agora é que dizer isto vai porque é que eu estou completamente em desacordo. Então, Porque tudo aquilo que aconteceu nos últimos 30 anos, desde a reprivatização da banca, em que foi tudo para Lisboa, a coisas como a CMVM, o IAPMEI, o Bocadilho sem exemplo disso, quando estava à frente da API, todas essas coisas, com alguma naturalidade, foram por impulso para Lisboa, sem que ninguém reagisse. mal. Mas porquê é que então, para nós centralizarmos, achamos que o impulso funcionou e ninguém reage? A primeira vez que houve um impulso, se calhar mal pensado, de tirar alguma coisa de Lisboa, nós temos que pensar numa estratégia nacional. Eu não acho que precisamos de estratégia nacional, acho que precisamos de um bom exemplo. Era se calhar uma boa ideia, pelos vistos, a Comissão, de um senhor com quem eu nunca falei com o Sr. Professor Loures Rodrigues, que foi presidente do Infarmed, é de Lisboa e começou por achar mal. Quando ele fez as contas, lá com 27 estudiosos, de qual não fazia parte ninguém nomeado para a Câmara do Porto, ele achou que ia economizar imenso. E, portanto, eu confesso que eu não consigo perceber. Porque é que nós havemos de... Para ir tudo para Lisboa, não precisamos de estratégia. Nem sequer de impulso, vai tudo. É tipo o imã, não é? Anda ali a apanhar... Mantínhamos, lembra-se, o imã no liceu, apanhámos os pregos todos com o imã, punha-se um imã, o professor pousava uns preguinhos. Mas para nós tirarmos de Lisboa, precisamos de uma estratégia. Não é preguinhos, é taxinhas. É taxinhas, não é? Taxas e taxinhas, a falta cá o Pires Lima. As taxinhas iam todas para lá. E para nós invertermos, precisamos de uma estratégia nacional. Nós não precisamos de uma estratégia nacional, nós só precisamos de pensar numa coisa óbvia. É assim. Não podemos continuar a acreditar, e isso para o interior ainda é mais importante, porque que tem que haver uma grande estratégia nacional. Eu achava fantástico se o Tribunal Constitucional, por exemplo, fosse trabalhar para Coimbra. Achava fantástico. Não consigo perceber porque é que o Ministério da Agricultura tem mais funcionários em Lisboa que no resto do país. Não consigo perceber. E, portanto, Jorge, com todo o respeito, até porque eu partilho da sua preocupação, se tudo aquilo que foi feito nos últimos anos foi feito, nem sequer foi por impulso, foi por magnetismo, desfazer isso é pegar nos ímãs e espalhar os ímãs aí pelo interior. E aí, acho que naturalmente, podemos dizer assim, isto vai criar imensos problemas às pessoas. Pois queria, claro que queria. Mas no final do dia será melhor. Isto agora parece leninista, não é? Mas no final do dia será melhor. Porque também é verdade que os funcionários públicos, tendo todos o mesmo vencimento, porque têm, um funcionário público a viver em Mangualde tem melhor qualidade de vida do que um funcionário público a viver em Lisboa, com a mesma família e com o mesmo rendimento. Não temos dúvida. Pacheco, agora é o tempo do Jorge. Agora era o tempo do Eu Jorge. sei. Eu interrompi. Eu sou Pacheco, mas vocês falaram muito mais que eu. Vamos E agora pode discutir, equilibrar pode isto, me dando a interromper. palavra só. Eu cometi aqui o erro, depois escolhi o mau exemplo, que está aqui na hora do dia. Portanto, não devia ter escolhido esse exemplo. Devia ter escolhido outro exemplo qualquer. Mas a propósito, permite-me dizer que isto, se for preparado, é mais fácil. No trabalho que nós desenvolvemos, não vou aqui agora ler isto, estão aqui 4 medidas de suplementos para os funcionários deslocados. Está aqui previsto, funcionários deslocados têm subsídio de 1 ano
de salário para poderem adaptar as suas vidas nos novos sítios para onde são deslocados, têm uma majoração em 25% de tempo de contagem para progressão na carreira também, têm uma majoração de 10% na contagem de tempo de serviço, ou seja, tivemos a preocupação de encontrar aqui um conjunto de coisas que leva as pessoas a que isto, há pouco falou-se aqui nisto, eu acho que o interesse nacional tem que estar à frente de tudo. Eu tenho muito respeito pelos funcionários públicos, tenho muito respeito por toda a gente, mas o interesse nacional tem que estar acima de tudo e um país continuar a estar completamente centralizado como está Portugal, porque a administração pública está, na sua maioria, concentrada num sítio e não se pode sair, não se pode tirar dali serviço nenhum, porque há um conjunto de pessoas que estão a pôr em causa ou desenvolvem outro modelo de desenvolvimento do país. Eu não aceito isso. Acho que o interesse nacional tem que estar à frente do resto. O que o Estado tem que criar condições para que essas pessoas não passem a ter agora uma vida também completamente desorganizada. Agora, isto, do meu ponto de vista, não pode ser um motivo, digamos, que impeça um novo modelo de desenvolvimento do país. E, portanto, eu acho que tem que haver uma mobilização enorme da opinião pública, como eu disse no início da minha intervenção, para haver aqui um grau de transformar num caso nacional, não aqueles pequenos casos que aqui já falámos alguns, que se transformam de um momento para o outro em casos nacionais sem se perceber bem a razão disso acontecer, ou talvez se perceba bem, que é para abafar a capacidade que a opinião pública pode ter para discutir aquilo que deve ser discutido a sério e transformar aquilo que está mal na sociedade. Se calhar é essa a razão, digamos, porque se trata desses assuntos menores da forma como se trata, porque esta é que é uma questão, do meu ponto de vista, que é inultrapassável. Este estado de coisas em que vive o nosso país não pode continuar. Não pode continuar. E isto não vai lá com falinhas mansas. Isto não vai lá com iniciativas de faz de contas. Quer dizer, não vai. Isto tem que haver uma grande mobilização nacional para que quem tem poder de decisão perceba que o seu futuro está em causa se não entra nesta onda de transformação do país. Porque o país não tem outra maneira de ser transformado. O atual, sem uma reforma do Estado, mas eu acho que, acima de tudo, é uma reforma das mentalidades de cada um de nós, das pessoas que vivem no interior, que vivem no litoral, porque temos todos que chegar à conclusão que este modelo em que nós vivemos não responde àquilo que são as grandes necessidades que as pessoas têm. E, portanto, do meu ponto de vista, isto só se consegue com a opinião pública a empurrar, a varrer aquilo que está menos bem e pôr isto no caminho certo. Eu acredito que é possível fazê-lo. Às vezes fico triste de não ver essa movimentação. Agora, que eu acho que tem que ser possível, tem que ser possível. Quando se deixa de acreditar numa coisa destas, deixa de se acreditar no futuro do país, no nosso futuro, dos filhos, dos netos, e eu recuso-me a desistir de acreditar naquilo que eu acho que transforma um país que tanto gosto num país melhor. António Lobo Xavier, não vamos com falinhas mansas, não, temos que ir um bocadinho à bruta, temos que reformar o sistema político, temos até que rever a Constituição conforme... Queres ver a coragem com que eu estou, Miguel? Vou aqui contrariar um pouco o Rui na história do Infarmed. Quando o Rui Moreira, o Presidente da Câmara do Porto, critica a história do Infarmed, atribuindo-a, com razão, a corporativismo e centralização, está a dar uma base racional à coisa, como se a coisa tivesse uma base racional. O assunto do Infarmed é ridículo. É ridículo e é, digamos assim, um caso de lata extrema e de impunidade política em Portugal. E, portanto, eu recuso-me a encontrar por lá, por trás, uma cabala, em primeira linha, porque acho que lhes prestam um serviço a eles, se encontram uma cabala lógica
de centralismo. Se em Lisboa se for dizer, o Infarmed não veio para o Porto por razões de centralismo, se aplaudem a decisão do Ministro. Portanto, eu sou contra encontrar racionalidades ou lógicas. Não digo que não existam, mas o caso do Infarmed é um caso de um Ministro e de um Governo, desculpe, Jorge, eu sei, é um caso de um Ministro e de um Governo que acordaram um dia a decidir uma coisa na qual nunca tinham pensado, sobre a qual não tinham estudo verdadeiramente nenhum, sobre a qual nunca na vida tinham imaginado, e atiraram-na para a rua, testaram-na, ela começou a criar alguns problemas e algumas discussões e acabaram por adiar, como adiaram a história dos professores e da contagem do tempo, adiaram para o futuro e agora mediram as condições políticas e chegaram à conclusão que passavam completamente impunes se pura e simplesmente dissessem ao povo isto foi tudo uma brincadeira e agora acabou e vamos realmente pensar nisto talvez lá para a frente para outra legislatura. Portanto, o caso do Infarmed é sobretudo um caso sobre a falta de reação cívica e de impunidade relativamente à precipitação e à falta de meditação nas coisas e à capacidade para prometer e desprometer com a maior tranquilidade. Bom, depois há a história da concentração, com certeza, e de todas essas lógicas corporativas do Estado. Mas eu acho que estamos a ajudar muito a coisa quando começamos por tratar o Infarmed sem ser neste plano do caso, digamos, a medalha de ouro da lata dos últimos 15 anos e da maior desfaçatez e da maior impunidade e vejo realmente, tirando cá no Porto, a sociedade parada com estas coisas. Não queria tanto ir para a política partidária, mas não posso deixar de dizer isto. A segunda coisa é esta. Uma coisa é a descentralização como ferramenta de criação de densidade económica. E isso é aquilo que sempre o Rui Moreira tem lutado, isto é, eu crio densidade económica e ambiente e, portanto, competitividade, se tiver âncoras, nomeadamente a partir dos serviços públicos. Tem de começar por algum lado e, se não começar pelo Estado, nunca começa. Isto é profundamente verdadeiro. Estas âncoras têm de ir, não é para qualquer sítio. A densidade económica e a criação de um potencial têm de ser em sítios escolhidos. Não pode ser, não podemos pegar no Infarmed, sejamos práticos, não podemos pegar no Infarmed e ir pô-lo ali na raia, na fronteira. Nem podemos pegar num tribunal superior e irmos pô-lo junto ali a Badajoz. Não é possível fazer as coisas assim. As coisas têm um plano e uma lógica de investimento e o país tem de olhar para os centros, alguns dos quais estão no litoral. Não é só um puro problema de litoral interior. No litoral há muita desigualdade. O litoral, Vila Nova de Mil Fontes não é a mesma coisa que Porto, nem o Algarve é a mesma coisa que Lisboa. O litoral é todo muito desigual e não há igualdade de oportunidades. Quando eu falo das questões da desigualdade, eu falo sobretudo na diferença de oportunidades. E, portanto, o Estado tem que fazer alguma coisa, não consegue criar igualdade de oportunidades em todos estes sítios, talvez em 100 anos, mas alguma coisa tem que fazer por isto. Outra coisa é o problema do interior, porque aí, agora vou contrariar ali um pouco o Jorge Coelho. No interior há pessoas que lá querem ficar e não querem sair, mas há muitas que estão mortas por ir embora. E a coisa mais importante é a liberdade das pessoas. Uma medida que agora foi tomada, por exemplo, parece-me completamente caricata, que é, para fixar as pessoas no interior, reduzir o número de alunos que podem entrar nas universidades do Porto e de Lisboa. Isto é completamente ridículo. Isto é completamente ridículo. Quer dizer, é piorar ainda as condições das pessoas. Isto não se resolve pondo no interior os professores menos classificados e os médicos que tiveram para chumbar. Isto não pode ser assim. E há pessoas que estão lá. Há em Portugal também um problema de geração. Porque há muitas pessoas que estão em Madrid que antes queriam estar em Londres.
No interior estão pessoas profundamente envelhecidas que obviamente nem querem nem poderiam estar no outro lado, mas estão pessoas que gostariam de estar no outro lado. Portanto, eu não tenho de criar nas pequenas aldeias e pequenas vilas e cidades uma universidadezinha, um tribunal, um palácio de justiçazinho, porque isso é enganar, isso é condenar essas pessoas à desigualdade permanente e a viverem num Portugal de segunda criado para o efeito. Portanto, o que eu sou a favor é de criação de âncoras nos centros que já possuem alguma capacidade para se densificarem e atraírem e se tornarem competitivos. E, portanto, é nessa medida que eu não tenho vergonha nenhuma quando olho para o Porto como um dos destinatários principais desse movimento. Sim, nós somos grandes, sim, dentro dos pequenos somos o maior. Sim, já que há muita coisa e já há muito desenvolvimento e muita coisa feita. Pois é por aí que se tem que começar. Não é ir para o deserto com as coisas. As coisas têm que ancorar nas sociedades organizadas e nas circunscrições organizadas. Porque é que, além dos movimentos económicos, da tal procura da densidade, da competitividade, porque é que o centralismo existe para além desta cultura corporativa que o Rui falou? Bom, há uma razão que é dos votos. E o Rui e o Jorge diziam, mas estas pessoas que estão nos centros, nos grandes centros urbanos, é que são os verdadeiros pobres desta concentração, os periféricos dos grandes centros urbanos é que são os verdadeiros pobres das novas sociedades. É verdade. Mas enquanto o Estado achar que que uma obra de redução do descongestionamento dá mais votos do que uma obra de promoção da densidade, ele vai sempre tratar dos custos de congestionamento. Quando em Lisboa se explica porque é que os fundos têm que ir para lá e é preciso lá tê-los, a explicação é sempre os custos do congestionamento, que não, as pessoas estão aqui a chegar para todo lado e nós temos que lhes arranjar sítios e infraestruturas, etc, etc. E o tratar de uma pequena obra da segunda circular ou não fazer a obra da segunda circular rende mais votos do que fazer um tribunal em Manteigas. E essa lógica dos votos como é que se quebra essa lógica dos votos? Aí é que para mim, a regionalização passou a ser importante. É também haver lógica de votos noutros sítios. Porque se a lógica dos votos for a lógica dos grandes centros, dos grandes círculos eleitorais, se for só isso, se a política é fundamentalmente isso, ou então municípios, então nunca vamos conseguir quebrar isso. Por isso é que eu gosto de circunscrições entre municípios e poder central, eu gostaria, porque se não houver votos noutras circunscrições, não se consegue quebrar essa. Vou aqui também ajudar o Rui, porque não se conhece a lista dos devedores da Caixa Geral de Depósitos, mas vai-se conhecer, que foi feita uma auditoria, já foi concluída, mas não é preciso muito para adivinhar. Entre os 20 devedores, 19 são de Lisboa, e no Novo Banco, eu não vi, atenção, não vi. Claro. E no BES a mesma coisa. Bom, mas isso, porque é que isso é assim? Ou o que é que devemos também olhar para isso e ver o quê? É que os países concentrados e centralizados são bastante mais facilmente capturáveis. Ao contrário do chamado lero-lero, de não há regionalização por causa da corrupção e dos taxas e de semear taxas e políticos de todo o país. Na verdade, a concentração num país, já de si com uma sociedade civil pouco ativa, a centralização é um fator de sinergia para a corrupção e para o golpe. Os golpes grandes são nos sítios concentrados. A grande corrupção é nos sítios concentrados. E, portanto, é verdade isto que o Rui diz, os grandes escândalos financeiros, não só da banca, mas todos se passaram, digamos, na alcatifa. E a razão é que realmente o país está concentrado e tudo se passa lá e é mais fácil que tudo se passe lá. Aliás, há menos sentido crítico e há bastante mais displicência para
a passagem pelos corredores daquela gente toda. Aliás, os grandes arguídos dos casos financeiros dos últimos 10 anos não andam lá, não andam na Ribeira, estão lá, não andam na Ribeira, nem na Livraria Lelo, estão lá, andam lá. Bom, e portanto, essa concentração que decorre da cultura e do corporativismo é também negativa para a democracia, porque facilita, ao contrário do que é a voz comum, facilita a concentração dos grandes golpes e da grande corrupção. As tragédias financeiras e das grandes empresas, dos chamados campeões nacionais, não é? Que era também era Lisboa, não havia nenhum campeão nacional daqui, do Norte. Era tudo, é preciso promover, como estamos na União Europeia, promover os grandes campeões nacionais, e estava tudo lá. E, portanto, foi lá tudo combinado. Nem todos. Pois não, quase todos estavam lá, menos das obras públicas, menos o campeão nacional das obras públicas. Não, que esse é bom, esse está aqui ao pé do campeão nacional do Estádio do Dragão. Para termos alguma esperança ou não, e não quero levar isto para o campo partidário de forma alguma, mas no calendário político que se avizinha, e não esquecendo que o próximo ano é um ano que tem 2 atos eleitorais, vê medidas que se possam tomar no curto, médio prazo para combater este estado de coisas em que ninguém se revê? Posso aqui só Com certeza dizer que sim. uma coisa que é o seguinte. Também é contraditório, mas tenham paciência. Eu sei que não é popular o que eu vou dizer perante este auditório. Eu estou em desacordo total sobre a questão das universidades. Completo. E acho que... E vou explicar porquê. Eu acho que o desenvolvimento de um país com as características de Portugal precisa de polos de desenvolvimento espalhados pelo país. Precisa de um porto muito mais forte do que já é, e é muito forte, mas precisa de cidades que sejam grandes polos de desenvolvimento. E estão a ser. Aveiro, que é hoje, digamos, um polo enorme de desenvolvimento. Viseu, Castelo Branco, não vou agora Vila Real. a referir. Bem, agora eu tenho aqui uns númerozinhos que às vezes ajudam. Lisboa e Porto têm 54% dos alunos do ensino superior de todo o país. Agora vamos ver aqui 5 países na Europa, como é que é a concentração dos alunos do ensino superior. Itália, Roma e Lombardia, que é para escolher 2 cidades semelhantes, 27%. Espanha, Madrid e Catalunha, 23%. França, Paris e Lyon, 20%. Reino Unido, Londres e Edimburgo, 16%. E Alemanha, Berlim e Munique, 18%. Ou seja, é aqui em Portugal, é o país que tem maior concentração de estudantes do ensino superior em Lisboa e Porto. E se nós compararmos os níveis de desenvolvimento destes países todos, que eu estive a referir, nos países como um todo, acho que é um forte contributo, não tenham dúvida disso, para que hoje, para se desenvolver qualquer região do país, são precisos pessoas, investimento e conhecimento. Mas eu não digo que não, Jorge. Não, mas deixe-me só. São precisas estas 3 coisas. Acho que o Jorge não e percebeu. sem o conhecimento, sem levar para lá jovens, sem irem para lá pessoas que depois se adaptem à circunstância e possam ficar ali a viver, eu acho que é impossível desenvolver o país. Portanto, eu, com toda a sinceridade, acho que esta gritaria, nomeadamente do reitor da Universidade de Lisboa, à volta desse tema, é uma gritaria que, do meu ponto de vista, tem todos os tiques daqueles que defendem que tudo deve ficar em Lisboa. Não vou inserir o Porto, que não vi nenhuma gritaria daqui do Porto relativamente a essa matéria. Uma gritaria do reitor, que eu conheço bem, sou amigo dele, eu sou membro do Conselho de Escola de uma das universidades de Lisboa, acho completamente desajustado, digamos, um discurso daqueles, porque o desenvolvimento do país precisa de medidas destas, e não é por irem mais 100 estudantes ou menos 100 estudantes, digamos, para o interior. É importantíssimo para qualquer cidade para onde vão
E para Lisboa é secundário ter lá mais 100 ou menos 100, numa crise que estão a dizer que nem sequer têm residências de estudantes para lá porem os estudantes. Sim, mas os nossos filhos não podem ser as cobaias. Jorge, deixa-me ver se explicar-lhe só onde é que eu estou em desacordo consigo. Eu não estou em desacordo que se façam universidades no interior em vários sítios. O problema é que o que eu não posso é impedir o acesso às universidades que já existem e já estão nos rankings e estão classificadas, constituídas, implantadas e têm o seu prestígio. Eu não posso proibir o acesso das pessoas do interior a essas universidades. Porque as novas que o Jorge, e bem, quer construir, primeiro... Já lá estão. Deixe-me dizer, os meus filhos já todos, felizmente, estão na universidade. Só tenho um na universidade e os outros já por lá passaram. Mas eu não quero os meus filhos cobaias do desenvolvimento do interior. Quer dizer, nem qualquer pai esteja em Amarante ou em Vila Real, se puder ir para a universidade, se os seus filhos puderem ir para a Universidade Nova, não quero que vão para a Universidade de Avis ou de Odmira. Isso, Jorge. Agora está a falar como um político. Não, estou a dizer, eu percebo. Estou a falar da Universidade do Minho, as universidades estou a falar da grandes universidades. Mas é preciso promover, mostrar que essas universidades são boas, não impedir, eu não estou a gritar, portanto, claro, como ao reitor. Eu sei, o Jorge é que disse que era uma gritaria. Gritaria do ponto de vista mas eu estou aqui moderadíssimo. Eu acho que começar as medidas por impedir as pessoas de chegarem aos sítios que são os seus sonhos, isso é o pior caminho, para eles próprios, para aqueles que queremos defender, mas eu não sou especialista, não é? Eu se fosse pai em Vila Pouca de Aguiar, e quando visse que as hipóteses do meu filho irem para a Universidade Nova ou para o Instituto Superior Técnico diminuíam em benefício de um interesse do interior, eu pensava em mudar de terra. Posso dizer uma coisa? No nosso programa está lá esta medida. Sabe quem é que é proposto? O Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Pois, eu também acho. Alguém que deve merecer alguma credibilidade por parte Será bom isso? Será bom? Mas, olha eu agora a ser demagógico. Será bom uma boa credencial? Eu, por acaso, tendencialmente estou de acordo com o Jorge. Para já, porque acho que os nossos filhos viverem longe durante o tempo que estudam não lhes faz mal nenhum. E depois, por causa de um exemplo. O país provavelmente mais centralista da Europa, e durante muitos anos foi França, deixou de ser e passou a ser, há uns anos atrás, passou a ser a Inglaterra. E viram o que resultou. O Brexit é um resultado do centralismo inglês. Porque se forem ver os mapas eleitorais, verificarão que em Londres as pessoas queriam esmagadoramente ficar dentro da União Europeia, enquanto os outros quiseram sair. E essa rejeição tem a ver com a rejeição que resulta também da forma como o desequilíbrio ocorreu em Inglaterra. Não sei se sabem qual é a segunda cidade inglesa. É Birmingham. Não queiram lá ir. Eu já fui. Não queiram mesmo. Agora, a Inglaterra teve, apesar de tudo, uma virtude. É que, relativamente ao ensino universitário, conseguiu fazer isso. Ou seja, apesar de tudo, conseguiu criar um conjunto de polos. E as pessoas pensam sempre de Oxford e Cambridge, mas não é verdade. Pode-se falar de Bristol, pode-se falar de Bath, pode-se falar de um conjunto de cidades que, apesar de tudo, conseguiram captar esse saber e talvez esse modelo não seja pior. Portanto, a mim não me choca que, relativamente às universidades, se faça algum investimento ativo. Agora, não podem ser de segunda classe. Sim. Portanto, se calhar estamos todos a dizer a mesma coisa. Porque é mais fácil arranjar casas de qualidade e, se calhar, até mais, e pagar mais aos professores para que eles vivam em Vila Real, do que garantir casas para os estudantes na cidade do Porto e em Lisboa, onde começa a ser difícil. E a Universidade, no caso de Vila Real especificamente, a Universidade de Trás-os-Montes, não nos podemos esquecer que aqui há uns anos atrás, quando eles tinham desenvolvido um conjunto de competências, a Isabel conhece isto bem, a Universidade do Porto, por cobiça, foi replicar aquilo que eles faziam bem. E, de repente, houve um conjunto de cursos que funcionavam bem em Vila Real, a Universidade do Porto quis replicar. E o que é que aconteceu? Esvaziou-se, vieram todos para cá. E, portanto, criou-se aqui também um fenómeno que a mim me parece um fenómeno um pouco artificial na medida em que são universidades públicas. Claro que se forem privadas, aí estou absolutamente de acordo, António. Universidades privadas
que concorram entre si, que escolham o sítio para onde querem ir. Agora, uma universidade pública, apesar de tudo, deveria ter ou deveria poder ser utilizada para este fim. Não me choca. Eu acho bem. Mas, relativamente ao que... Relativamente àquilo que estamos a falar no Infarmed, para não falarmos no Infarmed, eu vou lembrar o que aconteceu vai fazer 5 anos, em janeiro, e que vocês se lembram que eu comecei aos gritos a dizer que o rei vai nu relativamente ao Portugal, aquilo que depois se foi chamar Portugal 2020. Ainda nessa altura ainda havia, o nome não estava inventado. E é 2020 porque vai ser tudo para lá de 2020, para lá não há nada. E em determinada altura contestei e criei grandes problemas com o Castro Almeida, por quem tenho consideração e estima, ainda hoje me ligou, e também com o Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, porque eu chamei a atenção para o absurdo que era, numa altura em que nós queríamos desenvolver exatamente e dedicar uma parte significativa do investimento disponível às empresas, o Compete havia de ficar em Lisboa. E quando eu disse isto, e reparem, estamos a falar de uma coisa que não havia. O Compete era uma estrutura praticamente inexistente e que tinha que crescer. E toda a gente achou que eu era um parolo. Fui insultado animadamente, aliás, na Assembleia Municipal do Porto também, porque achavam que esta coisa de eu dizer mal dos fundos era um disparate. O que é que sucedeu? E perguntem à indústria, à pequena, principalmente à média indústria. O Compete, colocado em Lisboa, pura e simplesmente foi incapaz de gerir aquilo que era óbvio, porque o conceito de polo exportador não se conforma com a tentação de encontrar uns estudiosos que por acaso estão na capital e que por acaso lá é mais perto. E nós perdemos mais uma vez, mais um quadro comunitário em que nós fomos extraordinariamente incompetentes. Eu não consigo perceber, por isso, porque é que nós também temos que estar à espera de uma coisa geral. Reparem, a zona centro, portanto, a região centro e a região norte do país, no seu conjunto, e nós até podíamos ir buscar ali, então, se chegarmos ali, é do Vale do Voga para cima, aquilo que a Gulbenkian, naquele estudo chamava o Noroeste, são regiões claramente exportadoras. Nós temos um surplus na balança comercial de cerca de 50%. Ou seja, exportamos 50% mais do que aquilo que importamos. E um dos nossos problemas é, tradicionalmente, também secularmente, este problema. E, durante a crise, não sei se recordam, naqueles anos em que isto estava cá a Troika, isto estava tudo... Era uma chatice. A indústria foi capaz, a indústria do Norte foi capaz, e o mérito não é apenas dos industriais, é dos industriais, é das pessoas que lá trabalhavam, das pessoas que não fizeram greve, que não disseram que estavam fartos da Troika, que tiveram que fazer ajustamentos, foram capazes de subitamente virar o país. E viraram mesmo, porque foram capazes de descobrir novos mercados, de diversificar as exportações e foram capazes de desmentir pessoas que agora vão ser os descentralizadores, o engenheiro Cravinho, que achava que esta indústria estava toda condenada. Íamos ter supermercados, íamos concorrer com a Holanda, íamos ter um país terciário. E durante estes anos, nós ouvimos um discurso. Eu estou à vontade que isto não é no Porto, é aqui no Norte, no Val do Ave, para o interior, Passos de Ferreira, com a mobília, com tudo. Durante estes anos, esta indústria que todos achavam que estava condenada, numa altura em que o país estava na pior das suas circunstâncias, com enormes sacrifícios, a indústria reestruturou-se, encontrou novos mercados, exportou mais e conseguiu safar-se. E aumentou, e finalmente Portugal abriu a sua economia, porque Portugal não era uma economia aberta. Nós somos hoje, pela primeira vez, começamos a ser uma economia aberta em termos do peso das exportações no PIB. Porque não éramos, era mentira. Esperava-se, acho eu, que neste quadro, até porque disseram o Norte salvou o país, aquilo só deu para uma conversa de rádio, não é? Esperava-se, pelo menos, que relativamente aos investimentos previstos em infraestruturas, porque o país não tem muitos recursos para infraestruturas, não tem como tinha no tempo do Jorge, sabemos, tem menos, até porque os quadros comunitários são diferentes, que tudo isso fosse canalizado para potenciar exatamente essa indústria. Ou seja, para diminuir as externalidades que essas indústrias têm ao concorrer com indústrias que estão mais próximas do centro da Europa, que é o grande ponto do consumo, para melhorar as nossas ligações portuárias. A gente ouve, ainda hoje estive com o Sr. Ministro, é muito simpático. É muito simpático. Ouvimos o Sr. Ministro a dizer, não, nós agora vamos eletrificar a linha Braga-Porto. É bestial.
o país vai exportar muito mais, depois vamos lá na Beira Alta, se calhar vamos lá fazer também um investimento na linha da Beira Alta e tal, vamos exportar para a Espanha. Olhem para os investimentos. O Jorge fala bem do interior. Eu vou-lhe dar já uma ideia, Jorge. Eu acho que era fundamental, nesta altura em que Portugal precisa de um aeroporto, precisa de um novo aeroporto em Lisboa, ou pelo menos precisa de um segundo aeroporto de Lisboa, eu acho que era seguramente de desenvolver o aeroporto de Beja. E não me venham dizer que é longe. Se é longe, melhorem-se as acessibilidades. O aeroporto de Beja está a 1h30 de Lisboa hoje. Reduzir isso de 1h30 para 1 hora é mais fácil e mais barato do que construir um aeroporto no Montijo, ou em Alcochete, ou em Paio Pires. E pelo menos aí sim se estava a criar, de facto, um investimento no interior. O aeroporto existe, o aeroporto de Beja existe. Essa é que tem que ser a guerra. Porquê? Até porque nós hoje assistimos àquilo que acontece nas grandes capitais europeias e a tentação qual tem sido? Tem sido afastar aquilo que são os voos dedicados ao turismo para zonas mais longínquas dos centros das cidades, privilegiando os aeroportos mais próximos, para quê? Para as companhias de bandeira. Quem quiser vir na Ryanair ou na EasyJet, para Paris vai para onde? Beauvais. Para Londres vai para onde? Luton. Qual é o tempo que demora de Beauvais ao centro de Paris? Demora aqui 1h30. Eu acho que o interior também tem que lutar por isto, Jorge, sinceramente. Lembra-se das nossas conversas sobre a questão do TGV, sobre as questões, tudo isto. Porquê? Porque o país parece que quando vai pensar nas infraestruturas, também aí tem uma obsessão, tem uma verdadeira obsessão. Andam a falar na terceira travessia. O custo da terceira travessia, que é justificado porque vão pôr um aeroporto do outro lado. E agora vão fazer um porto de águas profundas no Barreiro. Eu peço imensa desculpa, o porto de águas profundas no Barreiro é um disparate. Nós temos um porto de Sines, temos um porto em Setúbal, temos um porto em Lisboa. E para quê? Para importar, porque as exportações saem por aqui, não saem por lá. Portanto, também aqui. E o Jorge foi uma pessoa fundamental no pensamento estratégico sobre as infraestruturas em Portugal. Eu acho que o interior aqui, lá está o investimento público. Aqui temos que ser absolutamente claros. E aqui temos que ser capazes de combater os lobbies instalados. E aí acho que o Porto pode falar à vontade. Pode falar à vontade e tem que falar. Porque é inacreditável, e nós estávamos a falar hoje nisso, por exemplo, relativamente ao Porto de Leixões, não se assiste a um único investimento. Nós vamos passar ao lado. Até que um dia os espanhóis ali em Vigo resolvem fazer um porto de águas profundas, tiram de lá a Citroën, metem lá a Merce e o Porto de Leixões acabou. E a partir daí, aquilo que é hoje a vantagem competitiva da nossa indústria desaparece assim. Mas isto no interior ainda é mais evidente. Ou seja, eu estou de acordo, António, que não podemos andar a pensar em criar escolinhas artificiais, não podemos criar o Portugal dos pequeninos no interior. Não temos. Agora, precisamos de alguns projetos absolutamente âncora. E este era o projeto, acho que é o projeto âncora. Não consigo perceber como é que não é. Meus senhores, é ingrata tarefa do moderador chamar a atenção para que estamos em cima da meia-noite e é o compromisso Cinderela deste movimento terminar os seus eventos por volta desta hora. Deixava 2 minutos, 3 minutos a cada um para alguma coisa que tenham porventura entalada, se me permitem. Não tenho nada entalado. Assim, eu lamento não poder. O Sr. Professor Valente Oliveira, seria uma honra que. Eu ouvi com muita atenção tudo quanto disseram. Quase tudo tem o meu apoio incondicional. Há duas coisas que tanto o Dr. Jorge Coelho como o António Lobo Xavier disseram. O Dr. Jorge Coelho disse que era preciso um movimento profundo de mudança da opinião pública. O António Lobo Xavier disse é preciso um sobressalto cívico. Aí é que está o ponto. E eu sugiro o tema da nossa próxima conversa, porque para as duas coisas é preciso fazer uma coisa que é lutar profundamente contra uma doença portuguesa gravíssima, o indiferentismo. As pessoas estão-se nas tintas e é preciso toda a gente sair disso.